A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse. E hoje não será diferente. A entrevista de hoje é sobre culpa. Veja o que o Espiritismo fala sobre esse tema. Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco. Hoje recebemos mais uma vez nosso querido amigo Marcelo Colli. Marcelo é médico e hoje veio para falar um pouquinho sobre culpa e remorso. Marcelo, muito obrigado pela sua presença. Opa, prazer estar aqui de novo. Marcelo, o que é a culpa? A culpa é um sentimento mesmo, né? Então, aqueles que forem buscar, né, nós falamos sobre isso em programas anteriores, em algum momento, e pode ser encontrado aí no acervo dos nossos programas. Os sentimentos, o que são? São reações às nossas construções mentais, ou pensamentos. Vamos facilitar aqui a nossa conversa um pouco. Então, quando eu tenho um determinado pensamento, ele me mobiliza tanto espiritualmente quanto fisicamente. E fisicamente liberando determinadas substâncias lá no nosso cérebro que dão sentimentos. Então, a culpa é um tipo de sentimento. Então, quando eu me dou conta no pensamento que eu fiz alguma coisa que não foi legal, eu posso chegar a sentir a culpa. Por que eu disse eu posso chegar a sentir a culpa? Porque nós conversamos outra vez que os sentimentos podem ser sentimentos doentios, sentimentos que nos atrapalham, ou tem sentimentos que são saudáveis, apesar de negativos. Então, aí nós temos um binômio, arrependimento e culpa. Arrependimento é a contraparte saudável. Então, quando eu me dou conta de que eu fiz alguma coisa errada, me dei conta. Então, o pensamento falou e teve uma não conformidade aqui, devia ter feito diferente. Eu posso enveredar pela reação, pelo sentimento de arrependimento, puxa, me arrependo, e tentar encontrar os caminhos para não fazer de novo, para reparar, ou eu posso começar a travar naquele pensamento, eu fiz errado, como é que eu pude fazer errado, quem eu sou, eu já devia fazer diferente, como é que eu não vi, como é que eu não percebi, e eu entro nesse ciclo da culpa. Então eu vou juntando naquele primeiro pensamento que foi, fiz uma coisa que não devia ter feito, e eu posso ir trabalhando esse sentimento de uma maneira ruim, degenerando nesse sentimento da culpa, um sentimento negativo e doentio. Porque o sentimento do arrependimento também tem aquela consternação, né? Não devia ter feito isso. Então ele também é negativo, mas ele é saudável, porque nos leva a corrigir o caminho. A culpa, ela nos rouba energia, é um sentimento danado para ser cultivado dentro de nós. Nós já falamos também sobre a culpa em outros momentos e é dificílimo esgotar o assunto. Então nós vamos fazer mais um recorte hoje aqui para a gente conversar mais algumas coisinhas sobre esse sentimento tão presente na nossa vida e que tanto machuca às vezes o nosso viver, tanto pesar traz para a nossa existência. De que forma que o Espiritismo nos ajuda a entender um pouquinho a culpa? Então veja, Deus colocou um botão lá dentro de nós, assim, que cada vez que a gente faz uma coisa que não devia, acende uma luz lá dentro de nós. Então a nossa consciência fala conosco. Às vezes a gente quer dizer que não, quer mascarar, quer posar de bacana, assim, né? Não, eu fiz, mas eu queria fazer mesmo. Mas lá no fundo, tem a consciência de que aquilo que você está fazendo está errado. Às vezes, apesar de você saber que aquilo é um erro, você insiste naquele erro, porque você decidiu que quer ir contra a voz da tua consciência, mas não dá para dizer que a voz da consciência não esteja chamando. Então, o que a doutrina espírita nos diz? Deus colocou esse mecanismo em nós, esse botãozinho da gente reconhecer os nossos erros e sentirmos-nos mal quando erramos, para que nós nos coloquemos no caminho correto. Qual que é o botão do pânico ali, né? Quando é que acende essa luz? Quando a gente se coloca em descompasso, em desarmonia. Por que a gente tem esse botão? Não é porque a gente se sinta mal. É porque algumas das nossas atitudes, sejam elas pensamentos, sentimentos cultivados ou gestos que nós fazemos, desarmonizam a gente e o meio onde a gente está. Então, quando eu cometo uma coisa que é evidentemente errada, aquilo causa um desequilíbrio, faz mal para mim e para os outros. Então tem que ter algum tipo de mecanismo que vise nos barrar. Então a culpa é também um recurso do qual a providência se utiliza para tentar nos ajudar a perceber quando a gente está passando daquele limite, quando a gente transgrediu e pode trazer prejuízo para o sistema como um todo e para nós em particular, e a gente possa corrigir
esse rumo então e tentar encontrar de novo o caminho de construções mais agradáveis para todos nós. Certo. Marcelo, a gente vai para o intervalo rapidinho, ok? Não vai embora, fique conosco, retornaremos logo logo. O intervalo é breve. Logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista com o nosso entrevistado Marcelo Garcia Collin, falando sobre o tema culpa. Acompanhe! Estamos hoje recebendo no nosso programa Marcelo Collin, é médico, falando um pouquinho sobre culpa. Marcelo, por que nós sentimos culpa? Tem dois fatores que fazem com que a culpa seja presente. Acho que qualquer um de nós que esteja em casa assistindo nesse momento, se for parar para meditar um pouquinho, vai lembrar várias coisas que devia ter feito diferente com um certo pesar no coração, assim, né? Quantas vezes a gente pensa, se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo aquela coisa, né? De voltar ali Como é comum isso. E refazer, eu queria fazer tanta coisa diferente, né? Ali atrás. Esse é o sentimento da culpa ali rondando esses nossos pensamentos. A culpa é tão frequente por dois motivos óbvios, assim. Primeiro, que a gente ainda se equivoca bastante. A gente não sabe muita coisa e acaba se equivocando. E aí está o nosso segundo erro. Cometer equívocos é parte do processo de aprendizagem. E daí a gente não sabe lidar com os equívocos que comete. E não sabendo lidar com os equívocos que cometemos, a gente vai cultivando a culpa. Então a gente pisa na bola, a gente escorrega, a gente se engana frequentemente. Mas Muitas das vezes... lidar com a culpa, né? Muitas das, sem dúvida, vamos tentar ajudar a pessoa de casa a tentar se encontrar. Mas entender esse mecanismo, olha, um erro é um erro. Se você errou porque você não sabia, não tinha dimensão, bom, você tinha que aprender de alguma maneira. Mas eu já sabia, mas ainda não tinha movido os recursos necessários para fazer diferente. Então você sabe que precisa fazer mais força, que precisa se aperfeiçoar ainda naquilo, porque saber que uma coisa é errada não é suficiente para a gente, às vezes, mudar e saber o jeito certo de fazer aquelas coisas. Então, a gente se sente culpado porque a gente erra e porque a gente não lida adequadamente com o arrependimento, com os equívocos que a gente comete. Então, isso nos coloca, né? Você falou e falou com razão, né? Mas a gente arrasta a culpa. A culpa é um saco de pedras, né? Que a gente carrega no dia a dia, um peso para ser arrastado na nossa existência. Como é que a gente vai lidar? Então, a gente precisa fazer o caminho contrário daí. Aí nós temos que fazer o caminho de volta. A primeira coisa que a pessoa que está sofrendo por causa da culpa deve fazer é entender por que eu estou sofrendo mesmo? Que esse sofrimento é um sentimento que ficou doentio. Eu fiquei doentio, mas qual que era o arrependimento? Nem lembra mais qual que era o arrependimento. Ela tem que ir lá fazer esse resgate. Qual que é o arrependimento? Frequentemente vai ter um arrependimento também baseado em leituras, interpretações que a gente fazia que não eram adequadas na época. Quantas vezes a gente arrasta uma culpa e quando a gente para analisar de novo aquela culpa mesmo e pensar qual era o arrependimento, mas eu não agi tão mal assim. Eu achei que tinha agido mal, mas no fundo nem foi tão mal. Né? Ou se eu consigo resgatar mesmo o erro que eu cometi, mas isso eu já não faço mais, né? Isso eu já aprendi. Ou isso eu ainda estou fazendo e eu preciso modificar daqui para frente para que eu não fique acumulando novas culpas. Então o caminho é vir. Qual que era o arrependimento, qual que era o erro cometido? Uma vez que isso esteja descoberto, daí eu preciso me reforçar naquele sentido, para eu não continuar errando. Qualquer pessoa que faça esse caminho, volte atrás e aprenda a se blindar, ela já vai conseguir se sentir um pouquinho melhor. Esse é o primeiro passo, dizer, este erro eu não cometo mais. E daí o segundo passo é, posso fazer alguma coisa para reparar aquele erro que eu cometi lá no passado? Então, a primeira coisa é estancar a sangria. A culpa está mostrando, olha, eu faço coisas ruins, então eu preciso primeiro, não vou fazer mais isso. E o segundo passo é, o que eu posso fazer a respeito do mal que eu já produzi por aquele meu equívoco, por aquele meu desconhecimento, por aquela minha ignorância, ou até por aquela minha persistência, enfim, teimosia da minha parte no meu passado. Eu ia justamente perguntar isso, uma forma de a gente prevenir a culpa. Mas, na verdade, você já respondeu, né? Realmente são as ações mesmo, né, bem pensadas, que naturalmente vão evitar isso aí no futuro. Isso, né? e a gente precisa aprender a atuar bem sobre o arrependimento. Não deixar o arrependimento se tornar... Uma vez que surge o arrependimento, eu me dei conta, né, cognitivamente, meu pensamento me diz assim, fiz um erro.
o sentimento do arrependimento vem, não deixar ele derrapar para a culpa. Opa, o que eu preciso fazer para não errar mais e o que eu posso fazer para reparar aqueles erros que eu cometi. Então essas duas ações vão complementar para que eu consiga fechar aquele sentimento ruim, né? Que eu consiga superar aquela dificuldade. E uma vez que eu esteja com esses dois lados bem alinhadinhos, a culpa vai realmente conseguindo se esvaziar e deixando a nossa vida um pouco mais leve para a gente poder agir com mais tranquilidade no dia a dia, porque é pesado ficar arrastando esse sentimento de culpa. É verdade. Marcelo, a gente tem mais uns minutinhos, um minutinho ainda. Gostaria de deixar mais uma mensagem para todos que nos assistem. Nós precisamos aí mais uma vez daquela tarefa do autoconhecimento. Se você está sentindo esse peso que você está carregando na tua vida, que pode estar se manifestando como uma falta de coragem para tomar determinadas atitudes, como uma hesitação excessiva, como medo, como o remorso que a gente tinha falado no começo, né, esse sentimento do remoer, como uma insegurança, síndrome do pânico e tantas coisas podem estar alicerçadas numa culpa. Então é necessário que a gente, quando esteja com um sentimento negativo, comece a questionar, não tem debaixo desse sentimento negativo um remorso, uma culpa em relação a algo que eu fiz no passado? E procure, entendendo esse sentimento, ir às suas origens para que possa remendar. Às vezes faz muito tempo e a gente perdeu o contato. É necessário restabelecer esse contato, esclarecer as coisas para que a gente possa tomar atitudes adequadas. E aí a gente deixa de fazer por tentativa e erro e passa a ir mais certeiro no nosso caminho. Não tenha dúvida, muitos dos mal-estares emocionais que a gente sente são culpas ali que não foram bem trabalhadas no momento oportuno. Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Se você perdeu algum episódio anterior, entre no nosso site, avidaemfoco.com.br, e saiba que você pode colaborar com o nosso programa também, enviando perguntas para contato@vidaemfoco.com.br. Fique conosco, pois o programa ainda segue. Até a próxima. Tchau!